Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. É bem importante assim que o elemento é que tem que observar que ele é importante. E a gente tem que lembrar que a importância é toda a época da vida da pessoa. Descuidou um pouco, perde a importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Salvação, Libertação. Tem um ensino bem importante que fala assim que do fraco tudo é tirado. E a gente vai observando assim que aquele que tem uma intrepidez, normalmente ele é mais bem sucedido. Ele tem a coragem, ele apresenta a disposição, mas na vida espiritual é o mesmo procedimento. A força flui para aquele que está movimentando, aquele que está fazendo a diferença. Isso fica bem claro assim, a gente vai observando que em épocas anteriores, assim, muitas vezes admirava como aquela família sobreviviam. Então, o esforço que faziam. Então, a força flui para aquele que faz o movimento. E para fazer o movimento, a pessoa tem que lembrar que agora ela tem que conhecer os ensinos. Então, ela precisa de fazer o movimento para a vida, mas ela tem que fazer o movimento para dentro dela também. São determinações assim. Porque se a pessoa descuida um pouco e ela acha assim que agora aqueles seus descendentes podem cuidar dela, aqueles seus descendentes deixam. E aquele que parou de fazer o movimento vai atrofiando, vai ficando com limitação. E depois tem que ouvir assim que a pessoa já se encontra há muito tempo desta maneira, com um procedimento de atrofiar-se. Salvação, libertação. Pela palavra sagrada, é isso que nós precisaríamos de compreender. Compreender o livro na luz da verdade. De observar que ele é para a nossa época de hoje. E muitos acham assim que o que está ali é de uma maneira fácil, que a pessoa acha que ela assimilou. Está de uma maneira fácil mesmo, porque todas as coisas na criação não são dificultosas, são fáceis, se a pessoa apresenta um movimento correto. E é bom a pessoa ir observando assim, que quando uma pessoa tem vontade de fazer algo, vai surgindo dentro dela a direção que ela precisa de ter, o caminho que ela precisa de trilhar para aquilo que ela está pretendendo. Na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, o sistema de oração que aprendemos é um sistema errado, porque está sempre querendo fazer negócios com o Criador. E a pessoa tem que lembrar assim, que nós já recebemos a mais. Fica fácil de observar assim, os órgãos, os sentidos. Nós não usamos toda a qualidade que existe para a visão, para a audição. No caso da audição fica bem fácil assim. Aquele que gosta de ouvir música, ele tem um tanto de audição. Aquele professor tem um tanto a mais. Aquele maestro tem mais ainda. Então quer dizer que o tanto que nós temos, nós não usamos. E nós não melhoramos tanto o olfato. Porque tem pessoas que têm a capacidade de falar o tipo de tempero que foi utilizado. Então a pessoa se encontra bem apurada. E muitos outros falam assim que não sente cheiro. Quer dizer que as qualidades que trouxemos não usamos e não desenvolvemos e não ampliamos. Então queremos mais. Saber usar aquilo que já temos. Então o sistema de oração teria que ser um sistema de agradecimento. É isso que nós precisaríamos de ter essa confiança no Criador. Só de agradecer, porque recebemos a mais e não utilizamos. Aqueles que têm uma moradia grande, é só observar assim, muitas vezes a pessoa passa dias sem ir em partes daquela moradia. Tem a mais. Essa bondade que o Criador nos possibilita. Salvação, libertação. Para voltarmos para a pátria do Espírito é com o conhecimento e com aquela maneira correta de entender a vida. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós tínhamos que ter um amadurecimento, de ter uma convicção de que nós não precisaríamos de pessoas para nos orientar. Porque se a pessoa usa todas as qualidades, é só observar assim,
Aquele que tem o conhecimento de trabalhar na moradia, no fogão, acerta o tanto certo de cada ingrediente. Aqueles que vão alimentar aquele preparado que foi feito ficam felizes. Essa qualidade nós tínhamos que trazer para o nosso dia a dia. Trazendo para o nosso dia a dia, não precisaríamos de pedir nada para o Criador. Já teríamos aquilo que precisaríamos, essa confiança. Naturalidade. Então, aquela condição bem importante assim, de ver que a criança procura enrolar o adulto, né? Justificando, apresentando isso, apresentando aquilo. O adulto faz a mesma coisa com as orações. Então, a bondade do Criador de ir nos aceitando. Mas acontece uma coisa bem importante assim. Para tudo na criação tem um tempo, e esse tempo é físico, é verdadeiro. Quer dizer assim que nós tivemos um tempo para ter o amadurecimento, para voltarmos para a pátria do Espírito. Se não assimilamos esse tempo, não usamos direito esse tempo, então nós não apresentaremos a serventia para o Criador. A bondade do Criador é um equilíbrio. Ela anda junto com a pureza e com a justiça. Quer dizer, a bondade é o amor. Faltou um dos três, é desequilíbrio. Então nós tínhamos que aprender a usar a bondade, a usar o amor com a pureza e com a justiça. Então essa moleza que nós somos e que nós apresentamos, nós atrapalhamos a vida dos filhos. Nós atrapalhamos a vida daqueles com quem nós relacionamos. Porque quando a gente dá uma orientação correta, um posicionamento correto, e quando recebemos também um posicionamento correto, anos e anos depois, aquilo está dentro de nós. E aquele que recebeu o posicionamento correto também, ele repete o posicionamento correto na vida. Isso é bem interessante assim. A folga que nós queremos, e muitas vezes achamos assim que pode dar folga, atrapalhamos. Porque no caso de animais, fica bem fácil assim da gente observar. O animal na moradia, ele passa a ser um atrapalho, porque ele fica no sofá, aquele dono não pode mais ocupar aquele sofá. Ele fica no caminho e a pessoa tem que dar uma volta. Atrapalhamos a vida do animal. Não estamos colaborando com o animal. Não estamos deixando o animal no lugar dele, para ele aprender a ter serventia, essa moleza. Então, em vez de colaborar para um amadurecimento, não estamos colaborando. Então, essa confusão assim que se faz, que a pessoa, porque tem um comportamento bom, que ela paga a conta, ela é evoluída. Isso não é evolução. Evolução é não atrapalhar as outras pessoas. Salvação, libertação. Essa condição bem importante assim, de aprendermos a colocar no lugar em que nos compete e aprender a conseguir ter mais força. Não é a força física, a força da vida, porque a vida é a força, é a vontade de Deus. Porque há uma confusão assim da pessoa fazer atividade física, então ela fica fortalecida. Não trouxe nenhuma grandeza para aquela pessoa, porque nós sabemos assim que cada corpo apresenta um tipo de serventia na vida. Então, se apresenta um desenvolvimento a mais, a pessoa tem que aprender agora a usar esse desenvolvimento a mais que ela adquiriu. Isso tem que ser um equilíbrio. Salvação, libertação, a palavra sagrada. Então, aquela referência bem importante, né? Jesus fala que volta ao Pai, e saiu do Pai, e que virá um outro que não ele. Aquela referência de Isaías, dele falar da vinda do Senhor dos Exércitos. Então veio, as profecias realizaram. Então tem também aquele complemento do Apocalipse de João. Então o livro Na Luz da Verdade é esse complemento. Então para a nossa época, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que assimilar as informações. E ela tem que esforçar, porque aquela condição bem importante assim, né?
muitas vezes a pessoa acha que ela tem uma simplicidade. A simplicidade é aquela condição bem importante assim, que está junto com a beleza, com a naturalidade. A simplicidade não é porque a pessoa mora naquele bairro. Morar naquele bairro não quer dizer que a pessoa é simples. Então, a naturalidade para o nosso dia a dia, para vivermos de acordo com os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que quando uma pessoa compreende os ensinos, compreende um pouco, ela melhora. Porque nós sabemos assim que nós vamos irradiar coisas melhores. E não é para a pessoa achar assim que agora ela será percebida. Independente daquele que percebeu ou não, aquele que relaciona com esse que teve uma melhora, sente mais feliz. Porque nós sempre esperamos algo, né, num relacionamento, de uma maneira ou de outra. Sempre queremos algo. E sempre a pessoa se encontra, muitas vezes, numa posição de defesa, por causa dos posicionamentos que as pessoas normalmente têm o costume de ter. Se a pessoa tira essa condição de sistema de defesa de dentro dela, o outro já sente melhor. Para não ter o sistema de defesa, a pessoa tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. Porque a insegurança é a falta do conhecimento. E se a pessoa tem o conhecimento, ela sabe até onde ela pode ir. E aquele com quem ela está relacionando também tem um limite. Então ela sabe que ela não pode transgredir esse limite. Então fica uma coisa agradável. É isso que nós precisamos de trazer para o nosso dia a dia. Junto com esse agradável, existem outras coisas, como tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade e conhecer todos os ensinos. E aquela referência bem importante assim, que a pessoa tem que conhecer e ver onde é que houve uma interferência. Porque em todas as coisas sempre tem interferência. Qual é o procedimento que a pessoa tem que ter dentro dela? Então essa paz, porque essa condição bem importante é aquela condição na hora do preparo daquele alimento, ser um procedimento que aqueles que vão receber aquele preparo ficam felizes. Então existe essa relação assim, de que tem que ter uma condição melhor dentro de cada um de nós. E é bem importante, porque quando fala assim que aquele que é pobre, tudo dele será tirado. Já tem uma referência bem importante assim, né? Tem um ensino no Velho Testamento que fala assim que aquele que descuidou, todas as coisas que ele tem é retirada. Só uma coisa que não pode ser retirada daquele que descuidou, a cama. Então ele pode perder o gado, ele pode perder os filhos, ele pode perder a mulher, mas a cama ele não pode perder. A qualidade que ele precisaria de ter antes de ter tumultuado a sua vida, ele não desenvolveu essa capacidade, ele atrofiou. Então ele encontra-se naquela condição de dormindo. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Continuamos dormindo, não teremos serventia. É isso que a pessoa tem que ter, essa naturalidade dentro dela. Se não apresenta serventia, entra aquela condição de morar num país que entra um tirano. Então aquele povo todo é espezinhado. Não teve um procedimento dentro deles de ter um anseio verdadeiro para receber os auxílios da luz. Aquela manifestação que houve com os judeus na época que eles eram escravos no Egito, que possibilitou a vinda de Moisés para auxiliá-los, dentro deles eles desenvolveram um anseio verdadeiro. Por isso que Abedrusquim veio naquela época trazendo o auxílio, trazendo a força, que realizou essa força através de Moisés. Se não tivermos o anseio verdadeiro, seremos espezinhados e não receberemos o auxílio da luz. E isso é bem interessante assim, porque a condição de recebermos entra em todas as categorias. O filho está querendo um presente, o pai fala, vou esperar para ver se você melhora.
Não é agora a hora de te dar presente, não é agora a hora de te levar para o passeio. Você não vem comportando, você não faz a lição, tem recebido reclamação da escola. Então quer dizer assim, para ter recebido o presente, aquele filho tem que ter tido o comportamento bom. Aquele empregador, a pessoa vai pedir um aumento de salário e ele fala que não pode dar. Mas se a pessoa é muito qualificada, aquele empregador, no movimento daquela empresa, não espera ele pedir aumento. Porque ele sabe assim que se ele não tiver um salário condizente pela qualidade que ele apresenta, então ele vai embora. Então aquele empregador não espera isso acontecer. Para recebermos os auxílios da luz é o mesmo procedimento. Nós temos que ter o comportamento de merecer. Para isso nós temos que ter o entendimento correto. Então a salvação, libertação, é através da compreensão correta do livro Na Luz da Verdade, através de todos os ensinos que nos foram trazidos. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, essa confiança. Não é fazer um tipo de oração como se fosse um comércio. E a gente sabe assim que muitas vezes acha-se que por quantidade é que vai ser beneficiado. Em todas as coisas, não é quantidade que apresenta, é qualidade. Então quer dizer que a pessoa precisa de encontrar-se íntegra. E o dia a dia dela, as outras 24 horas, as outras 23 horas, ou outros períodos que ela utiliza para a oração, ela tem que comportar de acordo. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. Porque para todas as coisas, a pessoa fica pensando no procedimento que ela precisa de realizar, nas funções, na ida para o trabalho, na volta, que é bem comum assim a gente conhecer pessoas que na volta para a moradia, a pessoa passa em determinados estabelecimentos e compra algo que está precisando para o movimento daquela moradia. Então ela não comprou no último instante. Quando ela saiu de manhã, ela já sabia daquilo que estava faltando. Então não é no último instante que nós teremos os auxílios. É isso que cada um tem que ter essa confiança dentro dele. É a vida inteira. Porque aquele empregador, quando ele vai dar uma promoção, aquele já encontra-se qualificado para aquela promoção. É bem importante assim. E se ele está faltando um dente para engrenagem para aquela promoção, aquele empregador fala, essa qualidade você tem que adquirir. É ponto final assim. Quer dizer que determinou, definiu, caminharmos pela criação, voltarmos para a pátria do Espírito. Esse é o trabalho, porque o Criador nos possibilita tudo. E todas as coisas que não têm interferência do ser humano apresentam um equilíbrio. Os animais que são criados soltos têm o predador para manter o equilíbrio, para aqueles animais manterem o porte. A vegetação que tem na natureza, que não houve interferência, mantém o equilíbrio. Então nós tínhamos que perceber isso, que para nós tínhamos que tirar de dentro de nós todos os conceitos errados que nós recebemos e que nós aceitamos, que nós fomos acomodando. Então aquela condição que os israelitas tiveram, eles tiveram o anseio verdadeiro, por isso eles tiveram o auxílio. Outros povos que continuam sendo espezinhados não têm o anseio verdadeiro, não têm serventia para o Criador, não tem como auxiliá-los, o foco está errado. A mesma coisa acontece num ambiente de ensino. Aquele aluno apresentou um interesse. O professor, no outro dia, quer dar mais atenção a ele pelo interesse que ele apresentou. O aluno não veio ou agora está disperso junto com os outros, o professor cala. Isso é físico. Então, na nossa vida interna, a salvação e a libertação é isso. A pessoa tem que estar conectada. E ela tem que ir fazendo a reflexão dos ensinos que já nos foram trazidos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição bem importante assim. Aqueles que estudam podem confirmar assim que de período em período ele tem instantes de lucidez
Então esse instante de lucidez, ele muda o grau, tem uma compreensão. Depois ele volta para a parte anterior que ele se encontrava. Mas dentro fica uma vaga lembrança. Então o que acontece? Tem que continuar estudando para essa elevação ser mais frequente até que a pessoa muda o nível dela. É aquela condição bem importante assim. Quando a pessoa é equilibrada na vida, ela não interfere na vida dos filhos dos seus filhos. Ela vê que aquela responsabilidade é dos filhos, não é dele. Então ele permite que aqueles filhos sejam criados na forma que esse filho está querendo criá-los. É isso que nós precisaríamos de perceber, não interferir e ver o procedimento que eu estou tendo. Qual é a maneira que eu preciso de continuar tendo, para continuar tendo esses instantes de lucidez, de elevação, porque a vida é individual. Se aquela criança pequena gosta de ficar sozinha e gosta de brincar com as coisas dela, aquele outro tem muitas profissões que a pessoa fica solitária na função que ela está exercendo. Então ela fica mais tempo só na vida. Então nesse tempo nós tínhamos que trabalhar com os nossos pensamentos, com os ensinos, para melhorarmos, para compreender o grau que eu me encontro. A pessoa só pode evoluir se ela compreende as limitações que ela tem. Numa sala de aula fica bem fácil assim. Então cada professor ali, cada professor de uma matéria. Então define rapidamente assim, naquela matéria esse aluno tem limitação, nunca tira nota boa. Então nessa matéria, quando os pais vão até aquele ambiente, ou o professor comunica com os pais, então providencia uma maneira para aquele aluno dedicar mais tempo sobre aquela matéria que ele apresenta a limitação. Viu o grau naquela matéria que aquele aluno se encontrava. Então, dedicar mais tempo é melhorar o nível em que ele se encontra. Então, se nós passamos a compreender os ensinos e observar assim que nós temos ainda muito que caminhar para assimilar as informações, então a pessoa pondera um pouco. Então, aquelas idas, aquelas vindas que a pessoa costumava fazer, ela diminui, porque agora ela precisa de ficar mais tempo com ela, para ela ver o procedimento que ela precisa de continuar tendo, para melhorar-se. A melhora é de dentro. Então, toda época, nós tínhamos que observar assim, a possibilidade de melhora é individual, não é com esse, não é com aquele. Porque nós sabemos assim que dificilmente duas pessoas caminham com o mesmo propósito. Isso é bem interessante assim, porque aquela criança machuca, o adulto vai ajudá-la, o adulto ajuda dando energia para aquela criança. Então a ajuda que o adulto deu foi energia, melhorando a energia daquela criança. Então nos relacionamentos é a mesma coisa. Então dificilmente tem dois que estão caminhando com o mesmo propósito, com o mesmo nível. Então aquele que se encontra no nível acima, ele está caminhando com esse tem um nível abaixo, ele tem que dar energia. Isso é físico, porque fica bem fácil assim. A criança que se encontra no 3º ano de escola, ela pode ir na sala do 1º ano e sentar e assimilar aquelas informações. Ela já conhece, ela pode participar. Se o professor, a professora pergunta, ele sabe responder. Mas aquele do 1º ano não pode frequentar aquele ambiente do 3º ano. Então as energias são assim, graduais. Aquele que tem energia melhor, ele tem que ceder nos relacionamentos. Isso é bem interessante, mas a pessoa tem que lembrar o que ela está querendo para ela. Salvação, libertação. Lembrar que a evolução é sempre individual e a pessoa tem que fazer muito esforço para melhorar-se. E um esforço, cada um tem que lembrar assim, que é a vida toda, não é para um período. Porque aqueles pais tiveram a consideração dos filhos um período. Um período depois, esses filhos passam a relacionar com ele como se fossem iguais.
Quer dizer assim, esse pai desceu. Então, a evolução, a pessoa tem que lembrar o procedimento que ela precisa de ter. E o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante assim, nos auxiliando todo um instante. É da responsabilidade individual. E a pessoa tem que lembrar que por ela ter tido instantes de lucidez não é suficiente. Esses instantes de lucidez têm que ser ampliados para a vida toda daquela pessoa. Aquelas referências de acharmos assim que pagamos as contas direito, somos evoluídos, isso não é evolução. É um compromisso que a pessoa assumiu e ela correspondeu com aquele compromisso. Salvação, libertação, aquela condição bem importante assim de compreender a maneira que nós fazemos as orações, de observar assim que muitas vezes nós queremos fazer um comércio com o Criador e muitas vezes tínhamos que ter dentro de nós uma naturalidade de saber que se confiássemos no Criador não teríamos oração de pedido, teríamos oração de agradecimento. Aquela condição bem grave assim, né? Que o pouco que tem lhe será tirado. Então a energia fluiu, a pessoa não utilizou da energia, então ela vai perder. A mesma coisa assim, a pessoa trabalhou a vida toda só para a matéria grosseira, então ela não foi fazendo uma reflexão dentro dela do caminho que estava caminhando, ficou sem saúde. Fica sem saúde, perde a consideração. Voltar para a pátria do espírito é um procedimento que a vida toda de cada um de nós tem que ir organizando. E só tem valor aquele que entende os ensinos, porque ele fica cuidadoso nos seus relacionamentos. Ele então procura ter um relacionamento que ele não tenha que ceder energia, porque se ele cede, ele fica enfraquecido, porque a força que ele recebeu foi para ele. Agora, se ele usa erradamente, essa força para de fluir. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Salvação, libertação. É a vida toda a pessoa compreender os ensinos, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que ficar equilibrada na vida. Não é um procedimento assim que a pessoa agora vai voltar para a pátria do espírito. Distanciamos, é só observar assim os conceitos, a maneira que nós vivemos, o jeito que nós pensamos e as influências que nós recebemos, e nós caminhamos com os nossos pensamentos influindo também. Então o que acontece? Acontece que nós vamos distanciando, porque todas as vezes que nós pensamos erradamente, nós vamos distanciando da luz. Então construir uma maneira correta para nós. Então a construção, a pessoa tem que lembrar assim, que para ser para a família dificilmente evolui junto. A evolução é individual, é um esforço natural. Não interferir na vida de outras pessoas. E é bem importante assim, porque quando a gente não interfere e quando a pessoa nos pede, a gente tem que ver ainda se a gente pode auxiliar a pessoa. Então os auxílios, a pessoa está sempre voltada para as coisas de matéria grosseira. Dificilmente uma pessoa pede auxílio para uma pessoa que se encontra mais evoluída do que ela. Ela sempre pede auxílio para aquele que se encontra menos evoluído. Então essa gravidade assim que existe, é isso que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós. Então, voltar para a pátria do espírito é cuidando dos nossos pensamentos, da nossa maneira, do jeito que nós achamos que nós somos e do jeito que nós somos de dentro. Isso fica bem fácil assim de observar que normalmente os filhos recebem de dentro aquilo que os pais são. Salvação, libertação. A salvação, libertação é pela palavra sagrada. É dever do espírito humano compreender de forma correta todos os ensinos. E cada um ir fazendo essa referência de perceber o grau em que ele se encontra. Isso cada um tem que lembrar assim. Voltar para a pátria do espírito é um trabalho individual, não é um trabalho coletivo. Porque se nós caminhamos na vida de uma maneira só, cada um tem uma profissão, cada um mora numa localidade e cada um tem uma maneira de ser. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.